Olá, o Rio de Janeiro tem vocação natural para a prestação de serviços em informática. Tem estrutura industrial e muitas oportunidades na área da tecnologia da informação, que, segundo estudos, ocupa 8 das 10 profissões mais promissoras desse século. De acordo com dados do Ministério do Trabalho e Emprego, em 2010, a capital do estado do Rio empregava mais de 32 mil trabalhadores. Para discutir a evolução desse mercado, o Alerj Debate recebe o deputado Robson Leite e o presidente do TI Rio, Benito Paré. O deputado tramita na Alerj um projeto de lei junto com o deputado Gustavo Tutuca, que fala a respeito de um programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia de informação. Que programa é esse? Olha, primeiro que eu fiquei muito feliz quando a presidenta Dilma sancionou o programa Brasil Maior, dando uma grande ênfase, um grande foco na questão da área de tecnologia da informação, no fomento, né, e a geração de trabalho, emprego e renda nesse setor aqui no Brasil, fazendo uma pauta que é importantíssima, que é a questão das compras governamentais. Hoje você movimenta, ainda mais num cenário de crise internacional, um cenário que você vê inclusive no Brasil com alguns reflexos, natural, não tem como não ter reflexos, tem que ter clareza disso. Um cenário onde você tem uma retração da economia, uma retração do crescimento da indústria. Você, evidentemente, surge uma oportunidade de pautar aquilo que o governo precisa comprar numa agenda que desenvolva o conteúdo local, desenvolva o desenvolvimento de tecnologia do setor de TI através dessas compras governamentais. Inspirado nisso, eu tive essa iniciativa, montei o projeto, convidei, depois ele já 90% pronto, o Gustavo Tutuca, que na época era o presidente da frente parlamentar, que hoje quem está presidindo sou eu, uma vez que o Gustavo, que era deputado, assumiu a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Vamos dizer assim que eu já tinha uma forte desconfiança que o Tutuca poderia vir ser o secretário. Convidei ele para assinar, com muito gosto, assinou comigo o projeto, para dar uma força política, mostrar que é uma questão que vai acima de partidos, né? O Tutuca é do PSB, eu sou do PT, a gente pudesse pautar aqui no Rio de Janeiro esse assunto. À luz desse programa, criar um programa no Rio de Janeiro que paute as compras governamentais para a área de tecnologia da informação, que paute o fomento, nós precisamos disso, o Estado tem que ser indutor desse desenvolvimento, no sentido de criar incentivos, criar fundos que possam financiar as pequenas e médias empresas no setor e pautar também uma questão que é importante, tem que ser um debate, tem que ser aprofundado, o conteúdo local. O que é conteúdo local? Será que uma empresa que vem dos Estados Unidos, que produz a sua tecnologia, faz pesquisa lá fora, monta um escritório aqui no Rio de Janeiro, passa a vender um software que é feito lá fora, pesquisado lá fora, aqui no Rio, isso é conteúdo local? Isso não é conteúdo local. Conteúdo local é pesquisa, fomento e incentivo aqui no Rio. E, evidentemente, o Benito, que é um grande parceiro nesse processo, tem sido um dos, vamos dizer assim, um dos entusiastas para que a gente levasse à frente essa pauta, essa agenda, junto ao governo do Estado, que a gente possa aprofundar esse debate. Tem uma preocupação que também é minha, né? Eu trabalhei muito tempo na área de TI. Eu estava na Petrobras, na área de tecnologia da informação, mas antes de ser petroleiro, eu trabalhei em outras empresas, trabalhei na Xerox, trabalhei na IDS, trabalhei na TIM, trabalhei em empresas da área de tecnologia da informação. E era engraçado que eu ia fugindo de uma empresa para outra, porque as empresas estavam saindo do Rio de Janeiro. Saindo por falta de incentivo. Ao longo dos últimos 30 anos, o Rio perdeu muitos postos de trabalho na área de TI, perdeu investimentos nessa área, as empresas foram buscar outros setores, por uma série de questões que envolvem políticas municipais e estaduais. Agora, evidentemente, que a gente tem que promover esse debate. Temos que recuperar essa capacidade do Estado e também das prefeituras, e sobretudo, né, acabar um pouco essa guerra fiscal do ISS, enfim, isso é um debate importante, mas que a gente possa criar oportunidades aqui no nosso Estado, atraindo investimento e atraindo, evidentemente, investimento que paute conteúdo local. Benito, como está este mercado aqui no Rio de Janeiro? Olha, é uma coisa muito interessante. Estou ouvindo o deputado falar e eu estava lembrando que o Rio de Janeiro já foi a capital da informática, né? Aqui se instalou o primeiro computador, aqui começaram os primeiros cursos, aqui começou tudo. E com o passar do tempo, como o deputado falou, nós fomos esvaziando o processo. Isto se agravou muito em 1990, quando então o presidente Collor
decidiu extinguir a reserva de mercado, abrir as porteiras. E com isto, o que se desenvolvia em termos de software, o Rio de Janeiro desenvolvia praticamente metade do software nacional naquela oportunidade, nos colocando numa posição de vanguarda em várias áreas, em vários tipos de software, e realmente isto acabou desmontando a nossa indústria. Mas mesmo que tenha sido desmontada a nossa indústria, nós somos ainda o 7º mercado de TI no país, nós somos o 7º mercado. Recentemente a gente participou de uma discussão com o Ministério das Comunicações sobre a questão de conteúdos e eles colocavam que 53% dos conteúdos audiovisuais do país são desenvolvidos no Rio de Janeiro. Então veja a importância que o Rio ainda tem dentro desse cenário, pese ao fato de que não tem nenhum tipo de fomento, como o deputado bem colocou, o ISS da capital do Rio de Janeiro, entre as capitais do Sudeste e as principais capitais do país, é o mais alto de todos, é 5%, quando em todos eles é 2%. Então aqui nós temos não incentivo, mas desincentivo. Então este tipo de situação é que este projeto de lei vai permitir mudar, é uma declaração política de retomada do espaço para o Rio de Janeiro. É evidente que a gente tem uma preocupação, o Benito foi muito feliz no que ele falou, porque, veja, essa questão da perda de postos de trabalho, no caso de TI, ela tem um agravante. Como a tecnologia da informação, em função da internet, passa a ser uma indústria sem fronteiras, ou seja, eu posso ter uma empresa na Argentina, em Buenos Aires, que desenvolve tecnologia e que tenha como cliente empresas aqui no Rio de Janeiro, ou até o próprio governo do estado. Porque você desenvolve localmente e você usa a internet para fazer essa interação. Então, se a gente não tiver uma preocupação com isso, nada contra os argentinos, foi um exemplo que eu usei apenas para ilustrar, mas poderia ser o Chile, poderia ser a China, poderia ser, que é um problema, inclusive, poderia ser o Japão, poderia ser a Índia, que é um centro hoje de desenvolvimento da tecnologia da informação muito forte. Se não tivermos essa preocupação, a gente corre um sério risco de perder ainda mais do que a gente tem perdido. Isso não é uma pauta pequena, já tive a oportunidade de falar isso ao vice-governador do estado, Fernando Pezão, já falei isso com as principais lideranças políticas desse estado, falei isso com o senador Lindbergh Farias, falei isso com um grupo imenso de deputados que militam nessa área do meu partido ou que não sejam do meu partido, que esse debate não é um debate pequeno. Um erro estratégico na definição dessa política, você pode simplesmente destruir 50, 60 mil empregos diretos, de uma hora para outra, que passam a ver a atratividade em outros países, em outros estados. E não é apenas uma questão de redução tarifária. Então tá bom, reduz o ISS. Claro que isso é fundamental, isso é uma pauta que a cidade do Rio de Janeiro espera já há algum tempo. 8 anos. Inclusive, o prefeito Eduardo Paes tem esse compromisso assumido junto à campanha, não só o prefeito, mas os outros candidatos, todos assumiram esse compromisso da redução do ISS da capital. Mas isso não resolve o problema como um todo, isso resolve uma parte significativa. Mas nós temos uma agenda necessária de fomentos, de grandes eventos na área de tecnologia aqui no Rio. Já fomos palco para isso. Já tivemos isso, o Benito pode até falar um pouco para a gente de algumas experiências que ele tem liderado nesse setor, mas isso atrai debate, atrai pesquisa, atrai profissionais que podem, evidentemente, através desses eventos, criar oportunidades de negócios e, evidentemente, de empregos para a nossa cidade, para o nosso estado. Deputado, eu estava olhando aqui no projeto de lei, tem alguns artigos que prometem estimular esse setor. O Benito, que artigos deste projeto seriam necessários? Eu queria que o deputado lembrasse alguns artigos para o Benito responder. Já até levantei algumas questões, fomento, a questão da promoção de eventos aqui no Rio de Janeiro, claro que a isenção tributária, mas acho que o Benito pode... Eu acho que o deputado Robson colocou muito bem, o projeto ele é muito feliz, porque ele se coaduna com uma política federal resultante do programa TI maior que foi lançado alguns meses atrás e que visa exatamente colocar o país competindo no mercado mundial. A ideia de fazer o Rio de Janeiro, aliás, seria o primeiro estado da federação que, se votando este projeto de lei, espero que seja votado com a maior urgência possível, seria o primeiro estado da federação que teria um projeto de lei que daria sustentação à política de fomento. Política de fomento não significa apenas financiamento, porque muitas vezes você não tem financiamento. Pode significar compra pública,
porque é um dado importante. Quando você compra no Estado e apoia as empresas suas para que elas forneçam ao Estado, você está apoiando o seu desenvolvimento e o seu fortalecimento. Uma coisa eu fiquei chocado há pouco tempo. Eu não tenho nada contra o Estado de Alagoas, muito pelo contrário. Mas o Estado de Alagoas, que é um estado pequenininho, pobre, lá no Nordeste, que ninguém lembra, acabou de criar um programa de fomento à tecnologia de informação, aplicando 7 milhões de reais para este projeto. Eu fico até envergonhado, porque eu vejo que todos os estados do país, ou a grande maioria dos estados do país, tem programas de fomento, parques tecnológicos, toda uma série de atividades que se desenvolvem para fomentar a TI, porque a TI é estratégica. A TI é estratégica pela sua transversalidade. Não é apenas para gerar emprego na área de TI. Hoje em dia não tem um engenheiro que não possa, que trabalhando na engenharia, não utilize-se da TI. Não tem um médico que não vai utilizar a TI através da telemedicina, não tem um advogado que vai ter que fazer as suas petições por via eletrônica na hora que ele vai colocar e vai ter que dominar a TI para isto. Ou seja, essa transversalidade representa algo fundamental para o desenvolvimento. Então os técnicos e o fomento aqui, o Rio de Janeiro tem uma indústria forte de TI que dê suporte a isto, que apoia as diversas atividades profissionais, é uma questão estratégica. Se nós não fazemos isto, nós podemos ter mega eventos da maior importância, mas quem está executando os mega eventos são empresas vindas de fora. E qual foi a contrapartida exigida destas empresas que vêm de fora, seja para a Copa ou seja para a Olimpíada, para que de fato se desenvolvesse e se incrementasse as empresas nossas aqui? Nada, absolutamente nada. Então, isto é uma coisa extremamente séria e estratégica. Nós temos, em breve, por exemplo, o Maracanã está entrando em licitação. As empresas nacionais locais poderiam estar entrando dentro deste processo de licitação do Maracanã e tratando da informatização dele. Nós não temos conseguido nenhum tipo de diálogo com relação a esse tema. Isso é uma coisa extremamente séria, deputado. Então, com um projeto de lei aprovado, com a máxima urgência, nós podemos ter um instrumento para pressionar, no bom sentido, no sentido político, ou seja, em definitiva, todos nós fazemos uma atividade política em benefício do desenvolvimento do Rio de Janeiro. Ok, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o Alerj Debate.